Alimentação responsiva. Esse é o último item da nova diretriz da OMS. O que é a alimentação responsiva? É o que a gente vai explicar nesse vídeo. Eles começam falando que a alimentação autorregulada pela criança, ela previne uma subalimentação ou uma hiperalimentação. Então, fazendo com isso um peso mais adequado. Por mais que as pessoas leem aquele tópico, aquele quadro e veem a OMS incentivando o BLW, é o que parece na primeira leitura, mas não é isso que a OMS está falando. Ela não se posiciona quanto ao BLW. O que é BLW? É aquela técnica onde você coloca as crianças com os pedaços de comida e elas se alimentam sozinhas. Então, o que é a alimentação responsiva? Ela fala que é baseada em 3 pontos. Primeiro, aqui é o reconhecimento dos sinais de fome e saciedade da criança. Então, o adulto responsável pela alimentação, ele tem que estar disponível e atento àquele bebê para que ele reconheça quando o bebê tem fome e principalmente reconheça quando ele está saciado. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aos poucos. O segundo ponto é aquele adulto, então, que reconheceu, ele tem que responder adequadamente. Fisicamente, responder adequado é muito fácil. Se a criança está com fome, é dar comida. Se a criança está saciada, é parar de dar comida. Mas também há uma resposta emocional adequada. Nós vamos falar sobre isso. E o último ponto é então que a criança experimente uma situação previsível. Ela vai aos poucos aprendendo que quando ela reage com sinais de fome, ela vai ser alimentada. E quando ela reage com sinais de saciedade, vai ser parado adequadamente. Então agora vamos falar um pouquinho e discorrer um pouquinho mais sobre isso. Tem muita mãe que passa, e pai também, e vó principalmente, que não consegue se conformar com a saciedade. De verdade, a fome é uma das coisas mais fáceis e de mais quentinho no coração que uma família vive. Quando um bebê está com fome, é uma felicidade. E não recém-nascido, porque ele sente fome muitas vezes, mama de hora em hora, então isso cansa muito a gente fisicamente. Mas um bebê de 6 meses até 2 anos de idade, quando ele come bem, é uma alegria familiar. Então, reconhecer os sinais de fome e agir adequadamente ao sinal de fome não é difícil. Mas o principal é reagir adequadamente ao sinal de saciedade. E é daqui que eu vou falar bastante. Então, se você tiver uma mãe, amiga, uma prima ou avó que está sofrendo, falando que aquela criança não come bem, que vai ficar magrinho, olha as costelinhas aparecendo, esse vídeo é para essa pessoa. Então, compartilha com ela que eu acho que vai ajudar bastante. A gente tem que pensar no seguinte: existem muitos pontos envolvidos com uma alimentação. E aquela criança de 6 meses até 2 anos de idade, ela está numa época de muita formação emocional, física e de hábitos de vida, alimentares também. Então, o que acontece é realmente muito importante. Como eu posso começar falando para vocês? Falando sobre o segundo item da diretriz da OMS, falando então que a resposta do adulto que vai alimentar esse bebê tem que ser adequada, física e emocionalmente. O que eles quiseram dizer com emocional? A gente tem que ter muito cuidado. Um bebê de 6 meses, ele está começando a introdução alimentar, ele sofre, ele estranha, ele faz ânsia de vômito, ele joga fora, isso tudo é esperar. Aí depois, com 8, 9, 10 meses, ele come como nunca. Chega a ser assustador. Passando os meses lá com 1 ano e meio, 1 ano e 9, as coisas vão se complicando. E ali, o apetite dele, a demanda que o corpo dele precisa para viver diminui. Então, a resposta de saciedade dessa criança vem muito mais rápida do que é.
E é aí que a resposta emocional do adulto que alimenta tem que ser calma e adequada. Como? Nunca vocês reagirem emocionalmente negativo nem positivo. O que eu quero dizer quanto a isso? Brigue com teu filho porque ele não quer comer. Não adianta brigar. Ninguém consegue obrigar alguém a comer. Quanto mais você briga com o teu filho, mais raiva ele toma perante a situação comida, alimentação. Por isso que é muito comum você ver crianças aí de 1 ano e meio, 1 ano e pouquinho, nem querendo mais sentar na cadeira de papa, nem sentar à mesa. Por quê? Porque eles encararam aquele momento como um momento ruim, que é a hora que brigam muito comigo. Então não reajam negativamente na briga. Mas também não reajam num super positivo, fazendo muita festa, parabéns, isso aí. Por quê? Porque os filhos têm a tendência de querer agradar. Então, às vezes, ele está no reflexo dele de saciedade. O corpo já sinalizou para ele que está na hora de parar, mas ele percebe que a cada vez que ele faz aquilo é muita festa. Um exemplo clássico fora da comida é quando ele faz alguma gracinha e a gente ri muito. O que o bebê faz depois disso? Ele fica repetindo e repetindo e repetindo, porque ele quer agradar. Ele quer ver aquela risada e aquela felicidade dos pais, da família, dos cuidadores em geral. Da comida também. Então, às vezes, ele não quer mais comer, mas a reação foi tão positiva que ele ultrapassa o reflexo de saciedade e continua a comer. Daí, pode vir a gula. Então, cuidado nas reações. Qual é a reação adequada, então? Uma reação tranquila, normal, com elogio, sim. Ninguém está falando que não pode elogiar, mas não super elogiar. Então, que bom, meu filho, que bom que você comeu, é importante. Você estava com fome? Ficou bem agora? Então, tranquila. Mas também, se ela não quiser comer, tá bom, filho. Quer comer? Quer experimentar esse? Só mais uma colherada? Não quer? Tudo bem. Só lembre de não substituir. Por quê? Se ele está saciado, ele está saciado. Se ele está saciado para a comida, ele não tem que, daqui 10 minutos, mamar uma mamadeira ou tomar um iogurte ou comer uma bolacha. Quem está saciado, não tem fome, está para qualquer coisa, para comida ou para beliscos, vamos falar assim, aquelas beliscadinhas que dão logo depois. O segundo ponto que a gente não pode esquecer é o que eu chamo de bonecos comedores. Os bebês, às vezes, eles passam por uma fase de pouca aceitação alimentar e as famílias se desesperam e começam a colocar o bebê para ver alguma tela, alguma televisão, um tablet, uma musiquinha, que com isso ele passa a se alimentar melhor. Uma queixa muito comum aqui no consultório é: doutor, ele só come vendo o desenho dele. A gente não vai entrar no mérito nesse vídeo sobre telas. Isso aí rende um outro vídeo inteiro, tá? Agora, o que eu quero dizer para vocês é: enquanto come, a criança, ela tem que estar autorresponsiva. É aí que entra o que a OMS quis dizer. Ela tem que estar, estando ativa e participando da comida, olhando para a comida que ela vai comer, decidindo comer ou não. Se você liga um desenho, naquele momento o cérebro da criança desliga e ele passa a assistir o desenho e abrir e fechar a boca. Por isso que eu chamo de boneco comedor, porque ele não sabe mais o que ele está fazendo e ele não sabe também a hora de parar. Então, por conta do teu coração querendo que ele coma mais um pouquinho, você está fazendo com que o teu filho deixe de participar de um dos processos mais importantes da vida dele, que é saber a hora de parar, na comida também. Essa pode ser uma das grandes, é uma das grandes causas da obesidade que nós estamos vivendo. Tanto que os estudos já mostram que crianças que sentam com a família à mesa para se alimentar,
elas têm menos risco de obesidade. Por quê? Porque a mesa não tem televisão, a mesa não tem desenho. Na mesa tem comida e conversa. Então a criança se torna ativa e ela sabe a hora de continuar e de parar. Então é verdade, desliguem as telas na hora da alimentação. Todo o resto do dia a gente conversa depois. E o último ponto que eu quero dizer aqui quanto a essa alimentação responsiva, e aí vocês veem que a alimentação responsiva não é só do bebê não. Ele tem a autorregulação, então ele tem a responsabilidade da fome e da saciedade, mas a alimentação responsiva é do adulto também. Ele tem a maior responsabilidade. Afinal de contas, ele é o adulto, ele tem a maturidade neurológica para decidir as condições ideais para a alimentação. Então, lembrando quais são os 4 pontos, as 4 variáveis envolvidas numa alimentação, aonde das 4, uma é de direito do indivíduo, seja ele quantos meses, anos, décadas ele tenha. E todas as outras 3 é da pessoa neurologicamente responsável, da pessoa madura. Como isso funciona? A primeira, aonde come, que horas come, o que come e o quanto come. Essas são as 4 variáveis. Bem, aonde come, a hora que come e o que come, realmente, convenhamos, uma criança não tem maturidade, senão eles vão decidir almoçar 3 horas da tarde na frente da televisão, chocolate, né? Se a gente parar para pensar, é isso que todos nós às vezes gostaríamos de decidir, não todos os dias, mas em dias difíceis isso seria ótimo. E por que a gente não faz isso? Porque a gente sabe que isso não é bom. As crianças não sabem, ainda não, elas não têm essa maturidade. Então essas são responsabilidades, sim, dos adultos envolvidos. Agora existe uma última variável, que é o quê? O quanto come. Isso é direito do indivíduo alimentado. E é tão direito que um recém-nascido se alimenta a quantidade que ele quer. Tem como a gente decidir a quantidade de leite materno que sai do peito de uma mãe? Não. Ele mama, 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 e quando ele está saciado, ele para. Então a gente confia a quantidade a um recém-nascido. Lógico, tem bebês que não ganham peso, a gente tem que mudar algumas coisas, mas a grande maioria é assim que funciona. Imagina com ele crescendo. A gente tem que confiar no processo. Recém-nascido a gente confia, mas aí eles vão crescendo, a gente se julga responsável principalmente por essa variável. Então lembra a história que eu falei para vocês, que vem me contar no consultório. Doutora, meu filho não come, só colocando desenho. Então entendam que essa família está descontente com a quantidade de comida desse bebê. E aí o que eles fizeram? Eles perderam o controle nos outros 3. Eles colocaram a criança na frente da TV ou do desenho, às vezes perdem o controle da alimentação, da hora, para decidir uma coisa que não cabe a eles. Então lembrem das 4 variáveis. Você, como adulto, tem a responsabilidade de decidir aonde o seu filho come, a hora que ele come, principalmente o que ele come. Dá para trocar um almoço por 10 minutos depois de uma bolacha? Não, tá errado. Se ele não quer comer, tudo bem, tá saciado, mas também não vai 10 minutos depois comer uma bolacha. Essa é uma responsabilidade sua, mas a quantidade é um direito dele. Então, a alimentação responsiva, que a OMS fala, é muito ampla e é uma coisa que vale a pena a gente pensar e, com calma, decidir como nós vamos atuar com os nossos filhos. Não é brigando, não é super elogiando, é decidindo as variáveis certas e entregando confiança ao que cabe a eles.
Essa é a última diretriz da OMS. Foi uma diretriz que veio agora, em outubro de 2023, trouxe muita coisa nova, mas principalmente ela reforçou coisa que há anos a gente bate na tecla. E essa é a função dessas diretrizes que vem de tempo em tempo. Que a gente volte a discutir, volte à cena para discutir tópicos que a gente sabe muito bem, mas que por muitas vezes a gente deixa para lá. Então, por isso que eu fui item a item falando de cada um deles, para que a gente possa aprender e principalmente relembrar, às vezes, o que a gente já sabe. Espero que vocês tenham gostado. Curtam meus vídeos, vem aí muita coisa. Só nesse vídeo aqui eu já pensei em vários outros temas, como tela e etc. Então vem muita coisa legal no canal. Eu espero vocês.